aí, pessoal? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre aquela que é a maior religião do planeta, o cristianismo, que tem mais de 2 bilhões de fiéis. Cerca de 2,2 bilhões de fiéis espalhados por todo mundo. O cristianismo, que no seu nascimento, nos seus primórdios, era uma religião que buscava manter a unidade, mas que com o tempo foi surgindo divisões. Nós temos as divisões que estão acontecendo na transição do mundo antigo para a Idade Média, divisões entre as igrejas orientais e a igreja ocidental, que é a igreja católica. Depois, principalmente no século XXIV, nós temos um grande cisma entre o Ocidente e o Oriente. E aí a confirmação da igreja católica como a igreja europeia, com sede em Roma, e as igrejas são chamadas ortodoxas. São igrejas cristãs, parecidas, muito similares em vários aspectos do catolicismo, mas que não seguiam o Papa, e sim o patriarca, em 1954. Depois, em 1517, nós temos a reforma protestante. Essa reforma sim vai ser responsável por uma grande divisão do cristianismo e uma divisão que leva hoje o cristianismo a ser uma religião que tem mais de 100 mil denominações cristãs diferentes, ou seja, mais de 100 mil igrejas diferentes. Começou com Martinho Lutero. Martinho Lutero, na sua reforma, ele publica uma obra chamada 95 Teses, publica 95 Teses, em 1517, criticando vários pontos, vários aspectos da igreja católica. O aspecto mais importante era a venda de indulgências, ou seja, a igreja católica vendia perdão do pecado. Se você doasse dinheiro para a igreja te concedia o perdão dos seus pecados, seja de forma parcial, seja de forma plena. Era um dos pontos de crítica que Martinho Lutero. Mas ele também criticava a simonia, a venda de objetos religiosos, de cargos eclesiásticos. Então, todos esses problemas, a grande preocupação de Martinho Lutero era com a corrupção da igreja, mas não só. Ele tem alguns pontos de doutrina também que vai divergir da igreja católica. A igreja católica coloca ênfase de que a salvação se dá pela fé e pelas obras. Santo Agostinho vai focar só na fé. Só na fé, em latim, quer dizer só a fé salva. Para os católicos, a fé sem as obras é morte. Então, fé e obras são fundamentais na salvação. Outra coisa que Martinho Lutero vai defender é só a Escritura, ou seja, só a Escritura é a revelação divina. Enquanto na Igreja Católica, a revelação divina se dá não só pela Escritura Sagrada, ou seja, pela Bíblia, mas também pela tradição que ela herdou dos apóstolos e dos primeiros cristãos, dos primeiros patriarcas do cristianismo, e também o magistério, ou seja, quando a Igreja reúne em concílios, é aquilo que fica decidido pelos bispos, pelos papas, pelos grandes líderes religiosos, os grandes teólogos católicos ao longo da história. Então, esse é o magistério da igreja. E aí vai ter essa divergência, depois de Martinho Lutero vai se espalhar por toda a Europa divisões dentro do cristianismo. Nós temos a igreja anglicana, em Henrique VIII, na Inglaterra, se separa da igreja católica, a igreja anglicana, que também é muito parecida com a católica, mas que tem como líder supremo o rei, ou a rainha da Inglaterra, e não o Papa. Nós temos também o calvinismo de João Calvino. Calvino vai focar na doutrina da predestinação, ou seja, de que não há liberdade, que nós estamos predestinados aí para o céu ou para o inferno, porque esse Deus é onisciente, ele sabe de Deus, ele sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer. Se Deus sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer, é porque nós não somos livres. Somos livres e já está pré-programado, predestinado, pré-determinado. Nós temos também depois os batistas, que vão buscar batizar só adultos, luteranos, anglicanos e presbiterianos ou calvinistas batizam bebês e crianças. Os batistas vão batizar só adultos, depois vai surgindo ao longo do tempo várias outras versões do cristianismo, de igrejas cristãs, até que nem acredita em Jesus a Deus, como os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová, Jesus não foi crucificado na cruz, ele foi morto e preso a um pau, uma madeira, ele foi
mas pregado numa madeira. Jesus não é Deus, é o Filho de Deus, mas não é Deus, é o Filho de Deus assim como nós somos. Ele é um ser humano especial, um grande profeta, o maior dos profetas, mas não é Deus, não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Na verdade, só um só Deus, é Jeová e Jesus é o seu Filho, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus, o Espírito Santo é a força de Deus agindo sobre o mundo. Perspectiva de testemunho de Jeová, que acreditam também que não pode doar sangue, que pecado, porque no sangue está aqui a nossa alma. Os testemunhos de Jeová, eles vão defender também que só 144 mil pessoas serão salvas. Está lá no livro do Apocalipse. 144 mil é uma população menor que a cidade de Araguari. Então, em toda a história da humanidade, só 144 mil vai para o céu. A maior parte não vai para o inferno, mas está para o mundo. Você acha que você vai estar no 144 mil? Tem muito mais. No mundo hoje tem mais de 8 milhões de pessoas, quase 9 milhões. Tem essas questões aí dos testemunhos de Jeová, temos também os mormons que acreditam numa revelação posterior, acreditam que Jesus Cristo faz uma revelação posterior, várias outras versões. Então é comum mencionar a cristandade, a igreja cristã, como se fosse uma única entidade, mas ao longo do tempo temos todas as separações, temos os pactos, por exemplo, muitos deles dentro de Deus, mas que se dizem cristãos, seguem as cristãos. O ponto de discordância mais conhecido é o que divide a Igreja Católica Romana e as denominações protestantes, o qual tem suas raízes históricas aí na Reforma Protestante, na publicação das 95 teses do Martim Lutero em 1517, em que Roma é criticada pela vida de indulgência, parcimonia, vários pontos aí que nós falamos, para que a remissão da punição pelo pecado fosse assegurada. Então, a controvérsia sobre as indulgências é apenas um dos aspectos de divergência das ideias de Lutero e a ortodoxia romana. Vamos de outros. A questão da escritura, da simonia, da venda de objetos sagrados. A Igreja Católica, na época, vendeu todos os pedaços da Bíblia, estava contrário de Noé, vendia cargos religiosos. O próprio Papa é muito mais uma eleição política do que uma eleição religiosa, ou uma eleição baseada na vontade do Espírito Santo de Deus. A questão do cargo político, que era feito ali por conchavos, e não pelo conclave de relação do Espírito Santo sobre o conclave, mas eram conchavos políticos que levavam a eleição de papas extremamente corruptos, papas que praticavam sodomia, homossexualidade, tinha uma putaria, Muitas vezes o Vaticano, a região onde estava sediada a Igreja Católica, lá em Roma, era uma região que, ali onde ficava a Basílica de São Pedro, ao lado do Papa, era um verdadeiro postinho, uma putaria danada, Os papas tinham várias mulheres, tinham filhos, praticavam atividades homossexuais, tudo, quando é dentro da vida. Nem todas as diferenças denominacionais são tão dramáticas. Nós tivemos guerras religiosas entre cristãos, dentro do que se juntaram a Jesus Cristo, mas que divergiam em vários aspectos. Nós tivemos, principalmente depois da Reforma Protestante, várias guerras entre católicos e protestantes, Os americanos, por exemplo, são protestantes que perseguiam os puritanos, que eram calvinistas, e muitos deles fugiram da Inglaterra e foram parar nos Estados Unidos, fundando as três colônias latino-americanas. Então podemos ilustrar em quanto exatamente é possível diferir em termos de crenças e ainda assim ser considerado parte da mesma religião, comparando as testemunhas de Jeová a outra denominação cristã, por exemplo, os quakers. Mais recentemente nós tivemos dois movimentos. Um que começou nos Estados Unidos, o pentecostalismo, que acredita no Pentecostes, ou seja, na descida do Espírito Santo, para que as pessoas falem em línguas e manifestam o dom do Espírito Santo, um dom de cura, de libertação. E mais recentemente aquilo que é chamado de neopentecostalismo. O neopentecostalismo é uma vertente cristã que acredita na teologia da prosperidade, ou seja, de que Deus vai abençoar nossas vidas, nos tornando ricos, e também acredita nos dons do Espírito Santo, o neopentecostalismo, uma versão do pentecostalismo que foca principalmente no processo de cura e libertação. Deus veio para deixar de rico, para nos curar das nossas doenças e nos libertar do demônio. Por isso tem as sessões do descarrego, do desencapetamento, essas igrejas neopentecostais.
Então são várias vertentes aí do cristianismo ao longo do tempo que fazem parte dessas denominações cristãs, né? Então, se atentarem para a totalidade das denominações que sejam as cristãs, é chocante observar a complexidade do quadro que se apresenta. A gente viu aqui várias opções diferentes, né? Certamente as denominações cristãs existentes em sua quase totalidade, se não forem de fato todas, propagam o que elas entendem que seja a mensagem de Cristo. Diverge. O único livro, que é a Bíblia. Um só livro causou aí uma diferenciação, uma divisão, e hoje coloca o mundo dividido em mais de 100 mil denominações cristãs diferentes. Então, 100 mil interpretações diferentes da Bíblia. Qual dessas interpretações é a certa? Qual a igreja é a verdadeira igreja de Deus? De todas as igrejas cristãs de todas as igrejas. Será que tem uma que é a verdadeira? A fundadora da verdade absoluta e final sobre todas as coisas? Essa é a questão que fica aí a partir